Tudo bem com você? Esperamos que você continue debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Que você possa participar conosco e o nosso maior desejo é que você dê um like para que este vídeo possa ser mais divulgado via internet, e também fazemos uma recomendação. Se você entende que está sendo bom para você, encaminhe para, quem sabe, uma família, amigo, amiga, alguma pessoa que você saiba que precise, de maneira tal que este conteúdo possa atingir mais corações. Lembrando, o nosso principal objetivo é reforçar o padrão da palavra de Deus e aquilo que ele fala sobre a sexualidade humana. E aí, você talvez já esteja lembrado que nós estamos tratando da declaração de Nashville. É uma declaração que fala da sexualidade humana, em especial em oposição a tanta proposta desconstrutiva do padrão de Deus para a sexualidade humana, o que envolve pedofilia, homossexualidade, relação sexual com animal, envolve orgias, troca de casais, que é chamado de swing. Tem tanta coisa errada acontecendo que, se a gente parar para poder falar o nome de tudo, a gente vai ter 2 programas deste aqui falando sobre estes erros que estão cometendo. Mas o nosso objetivo é fazer uma afirmação e uma negação a cada programa, para que você possa pensar sobre este assunto. Se você tem uma pergunta, deixa aí embaixo. Se você quer falar conosco, acesse o nosso contato via WhatsApp e a gente vai te ajudar à medida que a gente puder. Certo, querido. E lembrando que realmente essa temática é pouco falada nas igrejas. Essa temática, muitas vezes, ela não é falada, conversada, não existe diálogo dentro da própria família. Existe um tabu muito grande, não se fala, mas se faz muita coisa errada fora. Exatamente. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, muitas vezes têm dúvidas, têm questionamentos e não têm liberdade de conversar dentro da própria casa, à luz da palavra de Deus, sobre temáticas como essa. Então, o desejo do nosso coração é sermos bênção. E enquanto nós nos preparamos para falar com vocês, Deus também tem falado a nós. É desafiador, irmãos, às vezes até meio constrangedor, né? Falar sobre alguns assuntos, mas nós precisamos falar, porque se nós não falarmos, o mundo está por aí falando e falando errado e falando contrário ao que a palavra de Deus tem para nós. Joquebed, se Deus na palavra falou sobre este assunto, então nós também podemos falar. Não podemos criar um tabu em cima de algo que o próprio Deus não criou. Então, precisamos com sabedoria, sem baixar o nível das palavras, mas falar sobre o assunto. Exatamente. Se Deus não teve vergonha de falar, nós também não podemos ter. Exato. Hoje nós vamos estar conversando sobre o artigo 6 da Declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica. E sempre começa com uma afirmação, e diz assim: afirmamos que aqueles que nasceram com um transtorno físico, eu vou dar um exemplo, alguém que nasceu hermafrodita ou intersexual. O que seria isso? É uma pessoa que nasce ao mesmo tempo com um pênis e com uma vagina. São alterações genéticas ocorridas durante a gestação, que tem solução, que tem conserto, mas o ponto então foi apenas um exemplo, né? O hermafrodita, mas tem alguns outros. Afirmamos que aqueles que nasceram com um transtorno físico de desenvolvimento sexual foram criados por Deus e têm valor e têm dignidade iguais a todos os outros criados por Deus, sem algum transtorno físico sexual. Eles são reconhecidos por nosso Senhor Jesus em suas palavras, como eunucos, porque nasceram assim. Com todos os outros, eles são recebidos como fiéis seguidores de Jesus Cristo e devem aceitar seu sexo biológico na medida que for conhecido, que for detectado o problema, eles precisam aceitar isso. Vamos ao texto bíblico. Só antes do texto bíblico, deixa eu só pontuar algo que vai nos ajudar a entender o texto bíblico.
Na época que o texto bíblico foi escrito, não tinha a quantidade de nomes, dessa diversidade de nomes que a gente tem hoje. Por isso, o texto trata da expressão eunuco como uma representação dessas circunstâncias, esses transtornos que já vêm no nascimento. Não estou falando de cirurgia, só os que já vêm com uma influência genética ou uma anomalia genética. Portanto, a Bíblia não vai falar de cada um, ela vai simplesmente dar uma linha geral. E aí o texto que ela pediu para eu ler é Mateus 19, verso 12, que diz: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus ou dos céus. Quem é apto para admitir isso, admita. Então, onde é que nós estamos aqui? O que é que nós estamos falando e o que foi a afirmação que Joquebed fez? É o seguinte: mesmo que alguém nasça com algum transtorno físico, é possível saber se é homem ou mulher. Como? Existem testes que não são difíceis de serem acessáveis e que demonstram se aquele ser é um homem ou se é uma mulher. Existem testes feitos pelo mundo, pela ciência, que faz uma avaliação genética e diz se ele é XX, mulher, ou se ele é XY, homem. Consegue ver no DNA dessa pessoa a sua característica ou masculina ou feminina. Deixa eu dizer em outras palavras, não é possível dizer que não se sabe se é homem ou mulher, mesmo que seja um hermafrodito, que foi o que ela falou, que é alguém que nasce com as duas genitálias. Mas, gente, por nascer com as duas genitálias, isso não quer dizer que Deus se enganou com o que fez. Quer dizer que a consequência do pecado é tão complicada que até transtornos genéticos vão acontecer na raça humana. Mas quando se faz as avaliações científicas, os testes, consegue-se plenamente saber se é homem ou se é mulher. Ou seja, aquele ser que veio com aquele defeito, com aquela dificuldade, vamos assim chamar, ele pode saber se ele é homem ou mulher e ele pode viver de acordo com os interesses de Deus para ele, como homem ou como mulher. Nos tempos bíblicos, explica o que era um eunuco. Um eunuco geralmente eram geralmente homens. Eu vou falar pensando num rei. Ele tinha um eunuco que era um homem castrado, que tomava conta das mulheres. E por ser castrado ele tinha redução ou nenhum desejo sexual por elas. E ele era o fiel guardião, tudo o que elas precisavam e todas as ordens do rei para elas eram levadas pelo eunuco. O rei não tinha que ir lá pessoalmente fazer isso. E ele era castrado para este fim. Mas o texto nos fala de 3 situações. 1, a pessoa que já nasce assim. 2, uma pessoa que é eunuco feito pelos homens, que é o caso que eu citei agora. 3, uma pessoa que a si mesmo faz assim. Não quer dizer que ela se castre, mas quer dizer que ela deixa de exercer as suas funções sexuais em função de melhor se envolver no reino de Deus e abençoar o reino de Deus. Eu vejo uma pessoa assim, que é o apóstolo Paulo. Paulo deixou de constituir para si uma família para dedicar-se ao reino de Deus. Pedro já não fez isso, porque Pedro andava com a sua esposa conforme as escrituras nos dizem. Pedro era casado. Então, o que o texto está nos mostrando, meus queridos? Que Deus já sabia que aquela pessoa poderia nascer com aquela dificuldade. E foi Deus que quis que ela nascesse, porque se Deus não quisesse, ele não permitiria nem a fecundação, ou ele seria um natimorto, alguém que já nasce sem vida, que vem para fora da barriga da sua mãe sem vida, é o famoso natimorto. Então, meus queridos, se Deus permitiu, Deus tem um projeto para aquela vida, e aquela pessoa merece dignidade, inclusive entre nós, não podemos desfazer dela como menos homem. Se alguém assim vive no meio cristão, precisa ser respeitado, precisa ser amado, e não pode ser visto como um ser humano de segunda categoria. Mas
Eu quero com isso também fazer uma negativa. Lembra que a gente sempre faz uma afirmação e uma negação? E a nossa negativa é a seguinte: nós negamos que essas ambiguidades relacionadas com o sexo biológico do indivíduo o incapacitam de viver uma vida frutífera em alegre obediência a Cristo. O que são essas ambiguidades relacionadas com o sexo biológico? Alguém, veja bem, alguém que por qualquer razão, ou porque foi violentado na sua infância, ou porque foi instruído de forma inadequada e rejeitado quanto ao seu sexo. Quanto ao seu sexo. Por exemplo, a gente conhece homens que disseram para a esposa: se for mulher, se for uma menina, eu não quero. E ele já, desde a gestação, ele rejeita aquela menina, e ela muitas vezes cresce com trejeitos masculinos querendo agradar o pai. E isso vira uma anomalia emocional, psicológica muito grande. Agora, estas pessoas, elas podem ser amadas e se voltarem para Deus e exercerem o seu papel definitivo. Por isso que nós negamos que uma pessoa assim não possa conhecer a Jesus Cristo. Porque Paulo, inclusive, fala na primeira carta aos Coríntios de pessoas que eram daquela igreja que antes foram homossexuais, sodomitas, pessoas que tinham vida sexual depravadíssima. E eles creram em Jesus, pararam com aquilo e mudaram o seu ponto de vista sobre a vida sexual depravada. E entenderam que Deus os queria como alguém casto, puro, e que homem fosse homem e mulher fosse mulher. Então, nós negamos que essas ambiguidades, essas dificuldades façam com que os seres humanos não voltem a Deus. Eu sei que muitos não querem, eu sei que muitos não conseguem porque estão tão afundados no seu pecado que preferem o prazer do que se voltarem para Deus. Mas qualquer ser humano que queira voltar-se para Deus, não importa de onde ele saia, não importa o quão profundo ele tenha descido na depravação sexual, no Evangelho de Cristo há restauração para esta pessoa. E com isso, o Evangelho é aquele que transforma, que muda, que coloca o homem em contato com a vontade de Deus e o faz ser agradável ao Senhor em Cristo Jesus. Não é apenas uma religião. Religião nós temos aos montes por aí. É um relacionamento transformado com Cristo Jesus que faz com que o relacionamento com o Pai também seja transformado. Então, queremos reafirmar que há esperança. Há esperança para qualquer situação, desde que ela seja posta plenamente nas mãos de Deus. Não existe casos perdidos para o Senhor. Ele recupera a quem Ele quer, desde que o coração esteja contrito, humilhado, arrependido e disposto a obedecê-lo na palavra. Então, que isso fique firme no seu coração. Que isso estabeleça para você princípios de amor e de misericórdia para quem vive uma vida depravada, mesmo que seja um familiar seu. Não entenda que essa pessoa é caso perdido. Só vai ser perdido se ela não quiser a Jesus. Se ela quiser, é possível ser restaurada. E outro detalhe importante, irmãos. Não deixemos que o mundo faça a nossa cabeça com seus princípios, com seus valores distorcidos. Seres humanos distantes de Deus, corações rebeldes, que não foram lavados pelo sangue de Jesus. Eles não podem ter discernimento, não podem entender o que a palavra de Deus fala para nós sobre a sexualidade bíblica, saudável. Deus criou o sexo não é sujo, não é nojento, dentro da aliança do casamento. Sim. É para a procriação. É para glorificar a Ele aqui neste mundo. A união entre um homem e uma mulher é para exemplificar Cristo e a igreja. Isso é maravilhoso. Então é por isso que a gente vê, né, Rubem, o mundo atacando tanto a questão da sexualidade. Porque na verdade está atacando Deus. Exatamente, porque o problema é com Deus. Atacando tanto o casamento, problemas de infidelidade, confusões quanto à questão de sexualidade. Mas voltemos ao Evangelho, voltemos para a palavra, cuidemos dos nossos corações, das nossas mentes, cuide daquilo que entra na sua casa,
através da internet, através da TV. Sim. Converse com seus filhos, dialogue sobre esse assunto. É difícil? É complicado? Sim, mas nós precisamos falar. Que Deus abençoe você. Deus abençoe. Curta o vídeo, compartilhe a setinha que tem aí, você clica nela e envie para alguém que você sabe que vai poder ser abençoado. Que Amém. Deus abençoe vocês.